andando com Jesus. Eu amo essa passagem. E eu quero dizer a você que ela está falando de algumas coisas, e entre elas sobre o andar com Jesus, e nós já vamos concluir isso. Muitos conhecem sobre Jesus, coisas que aconteceram, e o nosso calendário anuncia Jesus. Nós estamos no ano de 2020, depois de Cristo. Teve uma secretária lá de São Paulo que quis mudar isso, mas não conseguiu. E, sabe, se levantar contra Jesus não é boa coisa. E quem se levanta contra ele, desculpa, mas não é boa gente, não. E ela não conseguiu, isso foi derrubado. Mas, enfim, a questão é que o calendário mesmo está falando sobre Jesus. Tem gente que conhece, Jesus foi alguém que viveu tal. Tem outros que conhecem um pouco mais, assistiram alguns filmes. Tem outros que avançaram um pouquinho mais nesse conhecimento, mas a grande maioria tem um conhecimento e não um relacionamento. Ou alguns têm uma espécie de relacionamento, mas é um relacionamento muito superficial. Conversa com ele, mas mais ou menos igual aquela conversa de elevador com o vizinho do condomínio. Oi, tudo bem? Tudo bom? Que fria, né? Pois é, frio. Calor que sol, né? E fica nisso, né? Às vezes não sabe nem o nome direito, né? Mas está ali. Às vezes essa coisa é esporádica. E tem uns que se relacionam com Jesus esporadicamente, mas sem um andar com Ele. Não andam com Ele, não vivem com Ele. E o Senhor Jesus nos convida para uma caminhada. Mateus 16, 24, Jesus diz a Bíblia, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me fala de andar com Ele, estar na companhia dEle, acompanhar-me. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas para que essa caminhada aconteça, lógico, em primeiro lugar é preciso vir a Ele. Vir a Ele. Vir onde Ele está. E Jesus faz esse convite. Faz esse convite. E é o que nós lemos. Ele disse, venham a mim. Venham a mim. Jesus quer que andemos com Ele. Por que Ele quer que a gente ande com Ele? Porque não tem com quem andar? Não. O Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade divina, é autossuficiente em si mesma. Ele quer que a gente ande com Ele. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Ele não depende de nós dependemos dEle, mas apesar disso, sabe, porque Ele nos ama. Ele nos fez para que nós andássemos com Ele. O homem foi feito para se relacionar com Deus. Ele quer que a gente ande com Ele, porque daí Ele vai nos conduzir em uma caminhada muito melhor do que se nós estivéssemos sozinhos ou com alguém outro. Então Jesus quer que nós, de fato, andemos com Ele. Essa é a vontade do Senhor Jesus. E o convite de Jesus é, venham a mim todos. O convite de Jesus, sabe, ele é aberto, ele quer todos, independente de quem sejam essas pessoas. Ele quer todos, e daí Jesus vai citar aqui e vai fechar em alguns exemplos de improváveis, talvez para andar com Ele. Ele quer todos. Ele cita 2 exemplos, mas não quer dizer que é só esses 2. Mas no texto, dentro do seu contexto, ele está falando desses 2 porque
a primeira audiência desse discurso de Cristo, estava vivendo em uma situação muito complicada. Ele fala aqui, todos os que estão cansados. Ele convida a uma caminhada aqueles que estão cansados. Ele convida aqueles que estão descondicionados, fora de forma, igual eu, né? Fisicamente falando, certo? Para andar, para caminhar com Ele. Os que estão cansados, que não aguentam mais. Cansados e sobrecarregados, com sobrecarga sobre si. Essa primeira audiência de Jesus estava cansada e sobrecarregada, porque eles tinham sobre eles um jugo muito pesado. Um jugo religioso que os cansava e que os sobrecarregava. Um jugo de uma religiosidade humana. Havia os mandamentos divinos, que homens, em cima desses mandamentos, acrescentaram outras coisas. E a maneira que eles chamavam esse povo à obediência desses mandamentos era legalista, era cruel, não tinha um chamado de amor. E eles acrescentaram as suas tradições, os seus pensamentos, e colocaram sobre essas pessoas. E elas estavam sobrecarregadas com aquele jugo daquela religião que estava carregada de regras, que colocava as pessoas em um relacionamento com as regras, mas não em um relacionamento com Deus. Isso tudo tornava pesado. Aqueles líderes, eles só podiam dar o que tinham, e um relacionamento com Deus eles não tinham. E estava ali uma religião bastante morta, sem vida, sem alegria. Quem não está com Jesus, está com alguém outro. Quem não está sendo guiado por Jesus, está sendo guiado por princípios de uma sociedade que jaz no maligno, que está debaixo do jugo do maligno, portanto, está também debaixo de um jugo maligno. E o maligno vai colocar peso, ele quer ver sufoco, ele quer ver destruição, ele não veio senão matar, roubar e destruir. Mas quando a gente anda com Jesus, a gente pode ficar tranquilo. Pode ter dificuldades, e elas vêm. No entanto, quando Ele está com a gente, a história é outra. Quando Ele está com a gente, Ele vai dar o sustento, Ele vai dar a direção, o lugar para se caminhar. Ele sabe qual é o melhor caminho, Ele sabe como conduzir as coisas. E então, a gente tem um descanso, porque a gente confia nele e confia a ele as circunstâncias. Quando a gente está com ele, a gente percebe muitas vezes a sua presença, e às vezes pode ser até que a gente não perceba, não sinta, mas sabemos em fé que ele está conosco. Não andamos por sentimentos, por vista, mas por fé. E então, Ele está ali e a gente vê a graça dEle, a gente vê a mão dEle guiando, dirigindo, suprindo, socorrendo, operando milagres. Isso tudo porque Ele está com a gente e a gente está com Ele. Tem um relacionamento. Então, somos mais fortes. Então recebemos dele a energia,
alegria a partir desse relacionamento, dessa caminhada juntos. Mas alguém diz, mas sabe, não é fácil não. Andar com Jesus não é fácil. Jesus disse, se alguém quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. O difícil não é andar com Jesus nesse caso, mas é um negar-se a si mesmo. E andar com Jesus, uma condição é negar-se a si mesmo. É tomar a cruz de cada dia para segui-lo. E cruz fala de crucificar tudo aquilo que não é a vontade de Deus para a nossa vida e que às vezes é a nossa. Isso é desafio. Jesus disse que o caminho que conduz à salvação é estreito, exige cuidado. Mas ele conduz a vida. Isso tudo fala dessa caminhada junto com Jesus, debaixo do mesmo jugo. Mas isso não é fácil, mas sabe, o difícil não é andar com Jesus. O difícil é andar subjugado pelo álcool ou pelas drogas. O difícil é viver escravizado na pornografia ou em algum outro tipo de pecado. Isso é difícil. O difícil é ver a sua vida sendo destruída, é ver um relacionamento, o casamento, a vida moral, as emoções sendo destruídas. Isso é difícil. Isso é pesado. Mas Jesus disse, tomem sobre vocês o meu jugo. Você quer descanso? Anda comigo. Fica comigo, não negocie o teu relacionamento comigo. É comigo que você vai vencer. É comigo que você vai passar por esse desafio. Certa vez Jesus fez um sermão e as pessoas começaram a deixá-lo. Jesus ficou só com os 12. E Jesus disse, vocês não querem ir com os outros? Eles diziam, essas palavras são muito duras. Jesus disse, vocês não querem ir embora junto? Vem o apóstolo Pedro e diz, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eles escolheram a melhor parte. Tinha desafio. Os outros acharam que era muito, mas o pesado é quando a gente não anda em um relacionamento com Cristo. Quando a gente está em Cristo, a gente tem luta, mas a gente tem descanso, a gente é renovado, a gente recupera forças, a gente recupera a visão, a gente renova a esperança, porque a gente se relaciona com Ele. A gente conversa com Ele, nós oramos, nós lemos a Bíblia, então Ele fala conosco. Esse relacionamento vai nos dando a graça. E muitas vezes, depois de quando histórias passam, as pessoas dizem, não sei como que eu aguentei, só pela graça, só por Deus, só por Jesus. Sabe por quê? Está debaixo do mesmo jugo. E vinha a aflição, mas tinha o descanso. E vem a força, porque está caminhando junto.